Bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito 1. Essa é a nossa sexta semana de aulas e hoje nós vamos avançar no conteúdo da teoria do direito natural. Nós já tivemos uma aula semana passada focada na teoria de Thomas Hobbes. Hoje a gente vai continuar discutindo essa teoria, incorporar outros autores também a esse debate. Antes de começarmos a nossa aula, quero lembrar para vocês que o questionário da nossa disciplina já está em aberto, acessível a todos. Vocês podem acessar o questionário, copiar as perguntas, realizar as suas pesquisas, utilizar os textos da nossa disciplina como base para as suas respostas, tá? E aí postar as respostas dentro do prazo estabelecido pelo formulário, que é um bom prazo, um prazo que vai acolher as necessidades de todo mundo. Sugiro que vocês tenham um backup das suas respostas, tá? Um arquivo próprio para vocês continuarem tendo o resultado desse estudo de vocês. E temos também o nosso verbete, que vocês podem já estar se organizando para realizá-lo em equipes e comentando ali no fórum os temas que vocês escolhem. Tá? Matheus. Pergunta sobre o questionário mesmo, antes de começar propriamente os livros. Primeiro, eu queria saber se, por exemplo, tem algum limite de linha ou tem alguma coisa que você acha que tem que ser mais ou menos, porque dependendo da quantidade, por exemplo, se for uma resposta para ser sucinta, eu escreveria algo entre 5 e 10 linhas para responder o que eu achar que for suficiente, mas se for que tem que escrever bastante, escreveria 15, 20 linhas, e aí, tipo, a minha resposta vai variar dependendo da quantidade de linhas, mais ou menos. Então, tem alguma quantidade certa, assim? Não tem uma quantidade certa pré-determinada. Tá? Esse vai fazer parte do processo Peraí, estou recebendo notificações. Bom, vai fazer parte do processo de estudo de vocês, tá? Tem gente que escreve de maneira mais sintética e outros de maneira mais prolixa. Tem como errar e tem como acertar, tá? Isso não tem a ver com o tamanho da resposta, tem a ver com se você conseguiu compreender o texto e transmitir esse conhecimento. O que eu peço é que vocês não utilizem resumos como assim tópicos, utilizem sentenças, frases em português, parágrafos. Então, se for 5 ou 10 linhas ou 15 linhas, tem uma gama de possibilidades de acertar. Tá, tudo bem. Agora, outra pergunta. Sobre a resposta, o questionário ele é baseado no texto do Bob, certo? Mas, por exemplo, se eu tiver uma pergunta, por exemplo, a primeira pergunta, que já lá, eu vi que dava para responder, assim, com o primeiro e o segundo capítulo, que foi o capítulo que você mandou para a gente, mas acho que a resposta está mais nos outros capítulos. Então, a resposta é baseada em todos os capítulos do livro, ou só naqueles que você pediu para a gente ler? O material que eu passei é o mínimo que você precisa. Mas é ótimo que você seja capaz de articular com mais materiais. Então, eu também posso pegar de outros livros? Isso. Pronto. Você pode, não precisa responder conforme aquele material. Mas aí é bom fazer menção a isso. Tá? Não precisa ser uma citação direta, mas pode ser de acordo com tal autor. Tranquilo, entendi. Obrigado. Tá bom? Então, vocês podem utilizar referências, mas não precisa fazer uma lista de referências bibliográficas, tá? Isso é opcional. Pode ser feito. Camila pergunta se eu posso disponibilizar o PDF do livro. Não posso fazer isto legalmente.
tá? Existe uma proibição, um interdito criminal. Então, a gente só pode, de acordo com essa terrível legislação criminal, compartilhar trechos, né, das obras. Então, isso não impede você de realizar a sua pesquisa. Eu imagino que alguns colegas já localizaram esse material. Tá? Então, na nossa plataforma, a gente tem excertos, né, capítulos da obra, para que vocês tenham acesso fácil. Tá? Mas a gente não pode compartilhar o material inteiro, o livro inteiro. Tá? Existe uma discussão muito interessante jurídica sobre isso. Né? Se você compra um livro, você tem direito de compartilhá-lo, emprestá-lo? E qual que é a relação disso com um livro digital, né, um PDF? Então, existe uma discussão teórica muito interessante aí. Do ponto de vista aqui da nossa aula, a gente tem que seguir certas linhas mais tradicionais em relação a compartilhamento de arquivos. E aí a Camila comenta que pesquisou, mas encontrou arquivos com quantidades de páginas diferentes. Tem variação nas edições, né? Você pode encontrar livros com edições diferentes, ou mesmo a formatação digital diferente. O importante, gente, é que vocês se debrucem no estudo do material. Tá? Eu quero que vocês leiam, façam a sua síntese, escrevam sobre o que vocês estudaram. Eu quero mais isto do que vocês simplesmente estejam sentados com fone de ouvido, escutando a aulinha. Tá? Só assistir a aula é uma parte muito menor do processo de aprendizagem de vocês. Tá? A leitura e a escrita é que vai fazer mais diferença no longo prazo. Tá? A aula é muito importante para a gente entender imediatamente, mas a leitura e a escrita é o que vai dar maior capacidade cognitiva para vocês ao longo dos próximos anos. Tá legal? Mais perguntas sobre isso, sobre a nossa avaliação, nossa metodologia? Como é que vem sendo até agora? Vocês estão achando muito complicado ou estão achando fácil? Se quiserem fazer uma Professor, bom dia. avaliação, diga. Bom dia, professor Francisco. Bom dia. É porque eu vi, professor, comentários que se poderia abrir várias vezes o questionário ou não. Eu Sim. queria, por favor. Não há limite de abre e fecha, não, né? Não. Eu sugiro que você copie as questões e abra um arquivo no seu próprio computador para ter uma maior segurança. Ok. Nesse momento, posso fazer alguma pergunta sobre o verbete ou o senhor vai tocar no verbete mais à frente? Sim, Me sim. segura, por Fique à favor. vontade. Professor, assim, no tocante ao verbete, a gente escolhe a palavra, vai discorrer sobre a palavra para fazer correlação com teoria do direito. Até aí, ok. Eu entendi. Mas as fontes, professor, as fontes podem ser artigo, pode ser site, pode ser livro, pode ser? Exatamente. Tá Então, bom, o né? que vocês podem utilizar como fontes de pesquisa? Né? Livros físicos ou digitais, artigos em revistas, é muito importante, né? Existem muitas revistas acadêmicas na área do direito, que, que podem ser utilizados, ou em outras áreas mesmo. Sites da internet. Ok. Tá? Entendido. O mais importante é que todo material que vocês utilizem, seja referenciado. Tá? Alguém tem
Quem é que sabe fazer uma referência bibliográfica? Sobrenome, nome. Vocês já tiveram alguma aula sobre isso? Professor, eu ainda não. Ainda não. Eu acho que na turma aqui ninguém teve, não. Eu, por exemplo, já usei para outras matérias, mas aí a gente pega, procura, joga lá no Google, como fazer a referência bibliográfica de um livro para BNT. Aí pega aquele modelo e adapta o que eu vou usar. É isso que eu faço. Ótimo, ótimo. É exatamente o que eu faço também. Dá para se virar assim, eu acredito. Isso. Que bom que vocês conseguem procurar, né? Esse é um assunto que é fácil de procurar e de entender, tá? Tem site também que formata, tem programas que organizam a formatação, tá? Para quem trabalha com volume maior de referências, tá? Eu, por exemplo, quando estava na pós-graduação, fazendo doutorado, tinha que trabalhar com muitas obras. Então, eu cadastrei as referências num programa que organizava as citações, né, que chama Zotero. Tá? Existem vários outros sites que também fazem isso. Programas também fazem isso. Tá? Mas também é algo que vocês devem aprender e é rápido de aprender. Não tem nada muito complexo, porque a grande maioria das vezes vocês vão fazer só aquela referência bibliográfica ao final. Tá? Então, Entendido, professor. vocês podem também utilizar citação direta ou citação indireta. Tá? Para a redação de um texto de verbete, geralmente é melhor uma citação indireta. Tá? Ou então, assim, segundo tal autor, e aí vocês explicando o conteúdo, com as suas próprias palavras. Tá? Esse é o estilo mais adequado. Isso não quer dizer que está errado se fizer diferente. Entendi. Muito bem. Tá? Então, tem uma disciplina que é de metodologia da pesquisa, metodologia científica, que pode ajudar vocês nesse sentido. Tá? Não precisa ser a disciplina da faculdade, vocês podem pesquisar na internet e vocês vão encontrar. Tá? Gabriel. Professor, só de aviso, assim, é porque tinha uma colega, não sei se o senhor já pôde falar com o senhor, mas ela parece, não tenho certeza, acho que sim, que ela não vai mais cursar a matéria. Ela estava no meu grupo e com o Francisco. Aí agora vai ficar só eu e Francisco. Só de aviso mesmo. Eu mudo no AVA a equipe, que eu já tinha colocado comentário aí, isso ocorreu depois. Tá. Só que não tem como editar. Entendi. Não se preocupem tanto com o fórum, tá? Se houver mudanças, vocês podem comentar lá, caso vocês queiram, talvez oferecer um espaço aí na equipe de vocês para outra pessoa, né? Mas não se preocupem em relação a mim, tá? Eu preciso que vocês entreguem no prazo, né, adequadamente, mas se houver uma mudança daqui até lá, não se preocupem com o que está escrito no fórum. Professor, Obrigado. Sim, diga. bom dia. Professor, com relação à citação direta e indireta, no caso concreto, no meu caso do verbete, tem uma citação de um dicionário que esse dicionário fala sobre o verbete e na discussão, no conceitual, ele cita 3 filósofos que atribuem o conceito a determinada visão específica daquele verbete. Aí eu fiquei em dúvida de como fazer essa citação, porque quando eu faço direto é simples, é só copiar e dizer de acordo com o dicionário e tal, e jogo direto. Agora, indiretamente, teria que fazer uma descrição com as minhas palavras sobre cada visão. Essa é uma das opções. Talvez seja a melhor opção. Tá?
se o texto que você está citando está fazendo uma citação direta de outro autor, aí existe o chamado apud, que você está fazendo uma citação de alguém que está fazendo uma citação. É isso. Isso. Então existe uma forma específica de fazer essa citação. Você joga no Google citação apud. Vou escrever aqui. E aí você vai ver como é que é feito. Mas como eu estava mencionando, a melhor opção para redação do verbete é a citação indireta, em que você utiliza a sua própria redação, fazendo referência ao conteúdo de outros livros, e aí fazendo referência a esses livros. Então, Natália colocou ali, né, sobre os critérios do verbete: etimologia, contexto histórico, o que mais? Eu mencionei relação com a disciplina. Tá? Vou colocar aqui também assim, ó, no chat. Principais autores. São os principais autores de uma teoria, de um conceito, ou que estão conectados com aquela palavra. Então, esses são critérios bons para a redação do seu verbete. Relação com a disciplina, principais autores, além do contexto histórico da etimologia. Muito bem, gente. Na aula passada, a gente vinha discutindo as teorias do direito natural, e a gente estava usando o Hobbes como uma principal referência para o nosso debate. Tá? Deixa eu só... E a gente precisa fazer um esclarecimento sobre as teorias do direito natural, tá? Só para a gente conseguir avançar na nossa disciplina. Eu quero destacar para vocês que não existe uma única teoria do direito natural. Tá? Existem diferentes autores e existem variações, portanto, na interpretação das teorias do direito natural. Mas também a gente tem uma grande divisão metodológica, do ponto de vista do justnaturalismo, entre o justnaturalismo tradicional e o justnaturalismo moderno. Aquilo que a gente vai chamar de justnaturalismo tradicional envolve o pensamento filosófico, jurídico, da filosofia moral, tá? Mais presente na Antiguidade e na Idade Média, em autores como Aristóteles, ou São Tomás de Aquino, ou Cícero, tá? Autores ou juristas romanos, autores clássicos, que estavam preocupados em analisar a sociedade, tendo como fundamentos laços naturais entre seres humanos. Na teoria do direito, lá na Antiguidade, na Idade Média, era muito importante o conceito de ordem social, de que a sociedade possui uma determinada ordem, e esta ordem ela é naturalmente estabelecida. Tá? Ela é estabelecida pela natureza e não pela vontade humana. Essa ideia de que a sociedade é estabelecida por uma ordem natural, que tem origem, de certa forma, divina, ela é uma ideia associada ao justnaturalismo tradicional. A ideia de que existem leis eternas, imutáveis, advindas da criação do mundo. E que são essas leis que instauram nos seres humanos determinados instintos, ímpetos. E esses ímpetos que vão estar na base de uma ordem social que é baseada em hierarquias, em diferenças, tá? Não
não nos indivíduos, mas na sociedade, tá? Numa sociedade estabelecida naturalmente. Por que eu estou falando isso? Porque pela maior parte do tempo, tá, os autores, quando falavam em direito natural, se referiam a esse tipo de questão. E, em certa medida, essas são questões mais intuitivas. No entanto, para a teoria do direito, os autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, os autores que vão criar a base para a transformação teórica do direito na modernidade, esses autores são autores que, de certa forma, discordam dessa interpretação tradicional. Eles vão inovar, eles vão trazer perspectivas teóricas diferentes dessa tradicional. Então a gente precisa entender um pouco também dessa visão tradicional para entender a visão moderna. E essa passagem que eu estou colocando na tela, ela foi retirada do texto do Espanha, tá? Que organiza as teorias do direito natural desta forma. Tá? E vocês também têm acesso a esse material. Vejam vocês que, por outro lado, as teorias do justnaturalismo moderno, elas têm características diferentes. Quais são essas características? Vamos lá. O justnaturalismo moderno, ele é caracterizado primeiro pelo individualismo. Tá? Ponto de vista teórico, né? A teoria vai sempre considerar o indivíduo como o elemento fundamental do funcionamento da teoria. Todos os elementos sociais, eles vão ter por base o indivíduo. Em contraposição a quê? Em contraposição a ordens sociais, quer dizer, classe, grupo, coletivos. Tá? Então, os elementos básicos da teoria são os indivíduos e não os coletivos. Essa é uma característica muito importante para a gente entender as teorias do direito natural moderno. Por que elas são diferentes de outras teorias. O segundo eixo é que as teorias do direito natural moderno, elas estão associadas a uma teoria dos direitos subjetivos. Tá? Então, os indivíduos, eles vão reivindicar direitos para si, inserindo-se em relações de direitos e deveres recíprocos, mútuos. Teoria dos direitos subjetivos é uma teoria que vai acompanhar vocês ao longo de toda a formação de vocês no direito. E quando a gente fala em direito subjetivo, a gente não está falando num direito que depende do olhar de cada um. Não é esse tipo de subjetividade. É a ideia de que os indivíduos são sujeitos de direitos. Eles detêm direitos como parte do seu patrimônio. Então, você tem direito a alguma coisa. Essa é uma concepção teórica diferente de como era na antiguidade. E como assim? Na antiguidade as pessoas não tinham direitos? Não, não é isso. Mas é que os fundamentos da teoria não eram baseados no fato das pessoas terem direito a isso ou aquilo. Os fundamentos estavam na ordem social. Como que uma sociedade se estabelece, como que ela é ordenada. Se naquela sociedade existe uma monarquia, se naquela sociedade existe uma aristocracia, e assim por diante. Tá? A ordem social determina o direito. Para o justnaturalismo moderno,
É o contrário. É o direito que vai determinar a sociedade. O direito vai determinar a sociedade porque a sociedade é formada, do ponto de vista da teoria do direito natural moderno, a sociedade é formada por um contrato social. Um contrato social hipotético, que ninguém assinou, mas que é presumido. E esse contrato social, ele é feito entre os indivíduos, né, a partir de uma expressão da vontade humana. A vontade de fazer parte de um contrato social. O contrato estabelece direitos e deveres recíprocos. Então, ele é o ponto de partida para a distribuição de direitos subjetivos. E esses direitos subjetivos, são estabelecidos individualmente, não a partir de coletivos. Não é a partir da ideia do povo, da nação ou de uma comunidade de fé, mas é de indivíduos atomizados. Então, a teoria do direito moderno, ela tem essas características, que são características diferentes da teoria tradicional do justnaturalismo. Tá? Quando a gente fala de tradicional, a gente se refere a autores da Antiguidade Clássica ou da Idade Média, principalmente. Tá? Isso não quer dizer que não exista uma vertente de justnaturalismo tradicional até hoje, especialmente quando a gente fala de assuntos como filosofia moral, teologia. Mas essas distinções aqui são importantes para clarear o nosso objeto. O que vocês conseguiram entender em relação a isso que eu estou falando? Vamos lá, Gabriel. Professor, eu ia deixar duas perguntas aqui, na verdade. Tá. O justnaturalismo moderno é a mesma coisa que o justnaturalismo racionalístico, né? Ou vai em outra linha? E a outra pergunta seria em relação a... Porque o justnaturalismo tem... Eu não sei se eles são só três, mas eu vi três, que é tem um naturalístico, que tem a ver com o instinto, tem o... Eu não sei se é o voluntário, se esse é o nome, perdão, mas tem a ver com que o ditame da lei, que é acima da lei humana. Então, né, tem a ver com algo divino. E tem esse agora que a gente fala do ditame da razão, que é o racionalismo. Aí são essas duas perguntas. Isso. Legal. Isso também são pontos que a gente acabou mencionando, né, anteriormente. Como eu disse, não existe uma única teoria sobre o direito natural, existem muitas. Tá? Agora eu estou apresentando aqui uma separação mais clara entre os autores mais tradicionais da Antiguidade, da Idade Média, e os autores da Modernidade. Para citar o exemplo do que eu quero dizer com autores da Modernidade, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, que são os autores conhecidos como os contratualistas. Tá? Para esses autores da modernidade, né, o direito natural, ele ou se vai significar a mesma coisa, ou algo muito parecido, com o direito racional. Tá? Porque natureza e racionalidade são termos equivalentes. Então, no contexto da modernidade, justnaturalismo está conectado com justracionalismo. Então, nem toda teoria sobre o direito natural é jusracionalista. Percebe? Porque você pode ter uma teoria, do direito natural que seja voltada para fundamentos teológicos.
né, como você mencionou, do direito divino. Ou você pode ter uma teoria naturalística, que vai partir de uma concepção de natureza biológica, tá? Não racional, do ponto de vista puro, da racionalidade pura, mas de que existem normas, normas que são reconhecidas a partir da regularidade dos fenômenos naturais. Tá? Então, por exemplo, a Lua, a gente olha para a Lua e a gente vê que em determinados momentos ela tem uma aparência, em outros momentos ela tem uma outra aparência. E essa mudança na aparência da Lua segue uma regularidade. Começa de um jeito, aí passa uma semana, muda um pouco, aí passa mais uma semana, muda mais um pouco, e depois volta mais ou menos a mesma característica. Então existe uma regularidade no funcionamento da natureza. Então essa é uma das formas de analisar o direito natural. As regras que decorrem da regularidade dos fenômenos naturais. O que é diferente da metodologia dos autores que a gente está estudando agora, como Hobbes. Hobbes ele também fala da natureza, mas quando ele se refere à natureza, ele está utilizando não observações empíricas, ele está utilizando apenas uma interpretação abstrata do que é o natural. E quando a gente faz uma interpretação abstrata do que é o natural, a gente está utilizando um método racionalista. Tá? Isabelle. Oi, prof, bom dia. Bom dia. Agora que você falou sobre essa abstração de Hobbes, me veio essa pergunta que eu tinha esquecido, mas eu fiquei quando eu estava lendo. Como é que funciona essa abstração do indivíduo que acontece nesse racionalismo, né? Esse indivíduo do nomismo? Que, na verdade, eu estou descobrindo nessa leitura, tinha ouvido falar antes. Como é que é esse indivíduo completamente abstrato e tirado do seu meio e do seu contexto? Isso faz parte de uma espécie de metodologia filosófica de análise e argumentação, tá? Que tem raízes profundas no desenvolvimento das ciências, no Renascimento, no início da modernidade, tem a ver com o estudo da matemática. Tá? Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Você imagina na sua cabeça um quadrado perfeito. Conseguiu imaginar um quadrado? Sim. Tá. Se eu te disser assim, esse quadrado perfeito, ele não pode ser subdividido em dois triângulos? Pode. O que você fez? Você imaginou passando uma linha nesse quadrado, né? E separando em dois triângulos. Uhum. E o triângulo ele pode ser dividido, né? Também. Pela metade, por exemplo. Mas Sim. aí você vai chegar a outro triângulo. Não é mesmo? Uhum. Então, o triângulo ele é uma forma mais fundamental do que um quadrado. Porque você pode dividir o quadrado em dois triângulos. Mas quando você divide o triângulo, você encontra outro triângulo. Faz sentido o que eu estou falando? Aí sim. Tá? Então, a gente está usando só a imaginação. A gente não está nem interagindo com objetos. Tá? Mas a gente está encontrando nesse raciocínio imaginativo, a gente está tirando mais ou menos conclusões sobre a geometria, de que uma forma pode conter outras formas, mas que existem algumas formas que são mais fundamentais e outras que são mais complexas, quer dizer, tem formas que são resultado de combinação de formas mais fundamentais. Tá muito estranho isso ou não? Ou tá, Não, faz tá sentido. normal, né? É Faz que a gente sentido, né? tem geometria no colégio. Isso, vocês estudaram geometria. Hobbes era um professor de geometria.
Né? Então, ele pensa de uma forma bem geométrica também. Tá? Então, ele está aplicando esse tipo de pensamento, esse tipo de método filosófico para pensar as relações humanas. Então, quando ele vai falar sobre os seres humanos, ele não está falando sobre o João, sobre a Maria, sobre José, sobre pessoas reais. Ele está tentando usar a abstração e tentando encontrar quais são os elementos fundamentais dos seres humanos. E a mesma coisa com a sociedade. Não a sociedade complexa, mas os elementos fundamentais. Quais que são as coisas mais básicas. Porque é como se a sociedade fosse um polígono. Né? Lembra do polígono? Polígono muito complexo. E aí ele quer reduzir ao polígono mais simples. Então, qual a diferença desse homem que ele vê, esse indivíduo, né, que ele analisa, do que a gente hoje entende como o homem médio? Ah, tá, ótimo. Então, o que Hobbes está fazendo é uma abstração do ser humano. Esse homem abstrato, ele não se encontra em lugar nenhum, porque ele é uma abstração fundamental. E ele não é uma derivada de uma média estatística das pessoas. Tem pessoas que são mais altas, outras que são mais baixas, e aí a gente tira uma média e encontra uma média de altura das pessoas. O ser humano de Hobbes, ele não tem altura. Qual que é a altura? Não tem. Porque a altura não é um critério relevante para a definição do ser humano. O ser humano ser mais alto ou mais baixo não faz diferença nenhuma para a teoria dele. Então isso é excluído da discussão, entendeu? Então ele está excluindo todos os elementos que são considerados irrelevantes, variações irrelevantes, para discutir o que ele considera relevante. E o que ele vai considerar relevante é a racionalidade humana. E alguns instintos que ele também considera naturais, que é o medo, né? A busca pela preservação da própria vida. Isso ele considera fundamental. Ele vai considerar as outras coisas construídas com base nisso, mas isso é um elemento. Então, o Hobbes acredita que ele está encontrando os elementos mais fundamentais acerca do ser humano, e a partir desses elementos mais fundamentais é que ele vai estabelecer o funcionamento do direito e da sociedade. Por isso ele acredita que ele está fazendo uma aplicação do método científico, matemático, para o estabelecimento da teoria do direito. Tipo aquela análise que Descartes faz, de dividir nas menores partes possíveis. Isso. Então, Hobbes e Descartes, eles trocam correspondências, eles estão na mesma época, tentando aplicar um método rigoroso de argumentação, de pensamento científico, baseado na dúvida, no questionamento sistemático das coisas, para encontrar o quê? Fundamentos sólidos, digamos assim, para reconstruir o conhecimento a partir de um conhecimento mais bem fundamentado. Diego? Não, professor, só para sistematizar isso, essa discussão que você teve com a Isa aí agora, de certa maneira, como se Hobbes estivesse trabalhando apenas em cima do que são critérios essenciais para um ser humano ser um ser humano. Né? Então, a altura não é um critério essencial. Você pode ser humano independentemente da altura que você tiver. Mas o medo, a racionalidade são critérios essenciais, de certa maneira, definidores do que era o ser humano. É por aí, mais ou menos? Isso. O que não significa dizer que não existam pessoas sem medo. Esse que é interessante também. Porque Hobbes também trabalha com... Ele reconhece que existe na sua época um extremismo, um fanatismo religioso, digamos assim, muito grande, de pessoas que acham que vale a pena matar e morrer por uma recompensa após a vida. Tá?
Então, Hobbes escreve num contexto de guerra civil religiosa, de facções religiosas que estão em guerra para impor uma religião dominante. E ele considera isso como um perigo para a racionalidade. Porque se as pessoas não tiverem medo, se as pessoas acreditarem que elas vão ter uma recompensa depois da vida, então as leis não têm como funcionar, né? As instituições, o Estado, o governo, não tem como funcionar. Porque, segundo a sua argumentação, uma sociedade, para ser fundada em pressupostos racionais, né, é preciso que as pessoas valorizem, busquem preservar a sua própria segurança e a sua própria vida. Ele considera isso um elemento fundamental. Entendi. Então, nesse caso, a existência de pessoas nesse contexto que não tem medo é um problema. Isso é um problema. Entendi. Elas estão, de certa forma, contrariando certos elementos que são da natureza humana. Entendi. Então, por exemplo, como que você... Diego, você pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se o Estado proibir. Porque quando o Estado proíbe alguma coisa, através de uma legislação, a gente pode trazer aí uma possibilidade de punição. E aí você pode dizer assim, para eu não ser punido, eu vou deixar de fazer isso. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Então, as instituições, as leis, elas funcionam com base nisso. O que acontece se você disser assim, não, mas pelo contrário, se eu for punido, se eu for preso, se eu for morto, eu vou ser um mártir, então eu vou ganhar ainda mais. Aí não tem... A lei perde eficácia na minha pessoa. E se todo mundo for assim generalizadamente, a lei perde eficácia como um todo na sociedade. A ameaça de punição, ela perde sentido. E não tem como haver uma sociedade baseada em leis. Né? Exatamente. Dessa forma. Então, Hobbes está analisando que existe um pressuposto para a coexistência em sociedade, que é o medo. Se a gente não tiver medo, não tem como... Enfim, porque, basicamente, em uma certa compreensão, a lei, ela opera por ameaça, né? A ameaça de uma punição. Então, se ninguém tem medo, a ameaça da punição perde eficácia e, consequentemente, a lei em si acaba por perder a eficácia também. Existe uma racionalidade no medo? Não sei. Porque isso, o medo é instintivo, mas eu também não consigo entender o medo como completamente racional. Porque você faz cálculos acerca do medo. Você calcula, sei lá, eu vou dar um exemplo completamente aleatório da minha vida. Eu saltei de paraquedas. Eu morro de medo de altura. Mas me parecia uma experiência tão incrível e tão bacana de se ter, que racionalmente me parecia melhor optar por enfrentar aquele medo naquele momento e saltar, do que, enfim, fazer o que eu faço naturalmente, que é evitar lugares altos, por exemplo. Existe um cálculo racional aí. Exatamente. E aí, por isso que me parece que ele tem um viés instintivo, né? O instinto de enfim, lutar ou fugir e tal, uma coisa um tanto mais animalesca, por assim dizer, mas que nós fazemos cálculos em cima desse instinto. Ele não é condenatório, a gente não está condenado a agir completamente o tempo inteiro de acordo com o mais primitivo, o mais básico desses instintos, como teoricamente, por exemplo, os animais, enfim, não humanos o fazem. Isso. Então, duas informações muito importantes para a gente entender a teoria de Hobbes. Né? Hobbes era medroso, ele dizia isso, ele era medroso e ele era professor de matemática. Né? Essas duas coisas são complementares, não
Dentro do que você está explicando da teoria dele, sim. Você Então, a percebe ideia um pensamento matemático, por exemplo. Então, racionalidade vai estar vinculada à capacidade de fazer cálculos hipotéticos, especialmente voltados às consequências das nossas ações. Entendi. Então, a existência de leis em sociedade, de certa forma, vai pressupor agentes racionais, capazes de utilizar a razão para organizar e orientar o seu próprio comportamento, mas também pessoas que têm um certo medo no sentido de que vão buscar a sua autopreservação, enquanto um objetivo genérico do seu cálculo, né? Então, o cálculo não vai ser usado para quantos benefícios eu vou ter após a morte. Se eu estiver usando o cálculo para isso, não vai ser uma boa ideia nessa teoria, né? Ele vai dizer assim, esse cálculo tem que estar sendo utilizado para preservação da vida. Esse é o pressuposto. Então, não é por acaso também que a teoria de Hobbes foi atacada como herege, né, como uma teoria que ofendia a religião, porque ela coloca... Hobbes ele se dá o trabalho de argumentar fortemente como que a religião é compatível com a sua teoria. Tá? Se vocês lerem a obra O Leviatã, vocês vão ver que tem metade da obra é praticamente voltada toda a isso. Mas é a metade menos interessante, né? Porque o que a gente está mais... A parte mais influente da sua obra é essa dimensão racionalista na análise do direito. Tá? Então, o direito ele vai ter fundamento na racionalidade humana. Claro, racionalidade, como a gente está falando aqui, né? Que tem outros elementos que são vinculados ao medo, que são vinculados a certos instintos, mas que são entendidos numa compreensão, numa dimensão racional. O que mais, gente? Outras pessoas que estão acompanhando até agora? O que vocês veem aqui de científico nessa forma de pensar? Aquela tendência, talvez seja fora de época dizer, mas assim, mais ou menos newtoniana de universalizar. Que como estava no texto, a universalização, já que a gente percebe com a expansão marítima e tudo, as diferenças de cultura e de religião, a única coisa que poderia universalizar as normas seria a razão. Isso. Então, não é uma teoria preocupada com as instituições particulares de um povo, de uma religião, de uma tradição, de uma cultura, mas é uma teoria preocupada com fundamentos racionais que seriam válidos universalmente. Tá? Essa é uma característica muito marcante do justnaturalismo moderno. Essas regras válidas universalmente é mais desenvolvida em Kant? Kant é um autor que se insere nessa tradição, sim. Agora, você quer dizer mais desenvolvido no sentido de que é melhor? Ou que é... Não, no sentido de que ele é o imperativo categórico dele, tem muito disso, né? Ele usa isso, o pressuposto da razão para universalmente a norma ser universalmente válida, né? Então, isso. O ser humano é um fim em si mesmo, que vem de algo que ele chama de uma pura razão prática, e a partir disso ele desenvolve esse imperativo categórico que tenta ser algo universalmente válido. Mas por isso que eu queria saber se é mais forte com ele, essa questão de norma universal. Isso. Então você deve inserir Kant dentro dessa tradição que o Hobbes é um precursor, né? Depois de Hobbes, principalmente, né, Locke, Rousseau, Kant vai
dar continuidade a isso. Tá? Kant também é um autor que fala sobre estado de natureza, contrato social, governo, Estado, soberano, tá? Direitos subjetivos, tá? Também é individualista, também é racionalista, compartilha praticamente todos esses elementos. Tá? Então é por isso que a gente operou aqui uma distinção entre os justnaturalistas modernos e aqueles tradicionais, da antiguidade. Tá? Porque os modernos eles têm muito em comum entre si, esses pressupostos teóricos, individualistas, dos direitos subjetivos. E eles têm bastante diferença com a antiguidade. Que, você pensava... não, que antes era mais voltado a essa ideia de instinto e teologia, e depois passou a ser esse racional, né? Isso. Exatamente. Tá? Então, mesmo quando a gente está falando de um instinto como seria o medo, a gente não está falando do instinto no sentido biológico, mas a gente está se preocupando aqui, Hobbes, né, está se preocupando com a dimensão racional do instintivo. Eu acho que a diferença grande que fica desses pensadores modernos para a antiguidade é que mesmo que eles queiram voltar aos clássicos, né, eles têm uma preocupação muito grande por causa dessa fundação dos Estados Nacionais em evitar essa dissolução dos regimes, né, que tudo volte ao, como diria Hobbes, ao estado de natureza. Locke também tem essa preocupação, né? Então, eu acho que essa troca do foco em o bem comum, que era a visão da antiguidade, da finalidade das coisas, para o medo que força o contrato social, que traz essa diferença. É um contexto muito diferente de Aristóteles, né, que estava lá em Atenas, e para ele a existência de um governo em uma cidade é uma coisa óbvia, né, dada como garantida, como uma consequência dos instintos naturais das pessoas de quererem ficar umas próximas das outras. Então, o que importa é discutir dentro dessa sociedade, como você falou, o que é o bem comum, né? Qual que é o funcionamento de uma boa ordem, o que é uma sociedade bem ordenada. Agora, Hobbes já é um contexto bem diferente. Tá? Pode ser que o Estado deixe de existir, porque pode existir uma guerra civil. Né? Ou então, um Estado pode conquistar o outro, pode estabelecer um sistema de dominação. Então, elementos ali de construção de uma sociedade racional são partes, né, de uma preocupação, da preocupação central desses autores modernos. Fala, professor. Bom dia, tudo Oi, bem? bom dia. Eu ia fazer minha pergunta um pouco antes, mas vou fazer agora, porque eu me lembrei dela, tinha esquecido. Em relação aos princípios científicos, eu acredito que o fator principal é o método, certo? O método dentro do ambiente naturalista é praticamente tentar universalizar a sociedade de maneira que ela se torne racional. Todavia, existe uma discussão, pelo menos trazida no segundo texto, entre os voluntaristas e os indivíduos opostos a eles. Os voluntaristas percebem o racionalismo, pelo menos de acordo com a minha interpretação, de uma maneira científica. A racionalidade, o direito objetivo em si, trazido pelos racionalistas, o direito natural, que é a sociedade, é contraposto simplesmente à vontade. Desse modo, professor, os voluntaristas podem ser considerados naturalistas embora não tratem especificamente de um método científico voltado para universalizar a sociedade, voltado para fazer a sociedade se tornar universal, bem como eu interpretei corretamente a contraposição deles à ciência, ou a ciência que eles se contrapõem na visão racionalista é uma ciência diferente. Essas são questões bem interessantes. Primeiro, a gente precisa destacar que o que esses autores consideram científico é diferente do que a gente considera científico hoje. Então, esse processo de criação de abstrações, ele tem alguma relevância
no método científico atual, mas ele não encerra, não captura as concepções científicas atuais. Tá? Então, isso é uma coisa, um alerta importante, que ao longo da história é muito comum as pessoas acharem que agora sim, o que elas estão falando é que é científico. Né? Como se elas tivessem chego ao ápice do conhecimento humano. Isso faz parte da própria retórica da época. O segundo ponto, relacionado ao voluntarismo, também é muito interessante, porque o voluntarismo ele tem um papel muito forte em contrapor a ideia de uma ordem indisponível. O que isso significa? Se a gente pensar, pegar um filósofo ou um jurista medieval, da Idade Média, o que ele pensa sobre as instituições e sobre o mundo? Ele pensa que existe um legislador universal, Deus, que estabeleceu as leis gerais que organizam o funcionamento do mundo, do universo. E que a existência da monarquia, da igreja, da nobreza, da servidão, né, do feudalismo, das diferenças entre homem e mulher, das diferenças entre nobres e camponeses. Ele acredita que essas diferenças, elas decorrem da existência da sociedade e que a existência da sociedade decorre da vontade divina. Portanto, todas essas particularidades da sociedade, elas não são frutos de uma decisão das pessoas. Elas são fruto de como as coisas são. E sendo fruto de como as coisas são, se alguém tem alguma vontade, é Deus. Deus que estabeleceu as coisas como elas são. Os seres humanos, eles não podem mudar radicalmente as coisas. Eles devem entender como as coisas são e agir conforme as coisas são. Eu estou fazendo uma simplificação aqui, é o típico pensamento medieval, de que as coisas não são baseadas nas decisões que os seres humanos tomam. As coisas simplesmente existem e as pessoas têm que saber como navegar na realidade social. Se você pergunta, disser para eles que, para o jurista medieval, né, como Hobbes está fazendo, de que não existem diferenças naturais relevantes entre o nobre e o camponês, entre o homem e a mulher, entre quem tem uma coroa na cabeça e quem não tem uma coroa na cabeça, de que todas as pessoas são iguais e que as instituições criadas em sociedade são frutos de uma vontade humana, o medieval ele vai achar que você está louco, que você está principalmente ofendendo a religião, porque a religião determina que a ordem social é derivada de uma ordem divina. E não da vontade humana. Agora, os autores do justnaturalismo moderno, eles estão baseando as instituições na vontade humana. Porque é fruto de um contrato. E quando elas são baseadas na vontade humana, então os seres humanos eles são capazes de mudar as coisas. Então, é uma teoria radical nesse sentido de que as coisas fundamentais da sociedade podem ser alteradas. Então, não só Deus pode ser um legislador, mas o governo, né, o soberano, pode ser também um legislador. Professor, desculpa, Gabriel, mas só para finalizar mesmo, só para finalizar rapidão. Eu espero que eu tenha interpretado da forma correta, mas a gente pode considerar que o jusracionalismo em si traz a vontade divina, que a partir do momento que a Idade Média começou a ser sobrepujada, a vontade divina de decidir tudo, de julgar a ação humana, para a razão humana.
enquanto o voluntarismo faz isso também, mas retira um pouco o traço de objetividade do direito. Esse direito fica intrinsecamente ligado à vontade humana. Desse modo, professor, a escola realista de direito possui inspiração, eu acho que no justnaturalismo e justracionalismo, sem dúvidas, mas possui uma forte inspiração também dentro da teoria voluntarista, tendo em vista que a vontade humana nos dois casos é realmente talvez seja mais forte do que a lei objetiva, do que a lei positiva, ou estou viajando demais? Você está tá indo para um caminho interessante, né? Mas, e aí o que eu vou pedir aqui é um pouquinho, desacelerar um pouco nas escolas das teorias do direito. Quer dizer, vamos primeiro com um pouco menos de velocidade, né? Analisar, entender bem o que esse negócio de voluntarismo quer dizer, entender bem o que esse negócio de jusracionalismo, jusnaturalismo quer dizer, para depois fazer uma análise mais atenta do realismo jurídico. Só essa é a minha sugestão, tá? Porque as conexões elas existem, mas a gente está fazendo conexões entre uma coisa e outra, e entre uma coisa e outra tem muita coisa no caminho, tá? Então, eu vou chamar a sua atenção assim, para a gente primeiro observar com mais detalhes assim, essa questão da relação entre vontade e razão. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente olhar, eu tinha dado o exemplo da Lua, dos astros, ou da biologia, tá? O Sol, os objetos astronômicos, eles não são frutos da nossa vontade. Não é mesmo? Então, assim, semana que vem, lua cheia, lua minguante ou o quê? Isso é uma pergunta real, eu não sei, eu não olhei o calendário. Talvez alguém saiba. Mas essa pergunta não tem a ver com a vontade humana. A vontade humana não tem nada a ver com as fases da Lua. Porque as fases da Lua é simplesmente um fenômeno óptico da relação entre uma fonte de luz que é o Sol, a Terra, né, e o satélite natural. Não tem nada a ver com o processo deliberativo das pessoas. Tá? Então, fenômenos naturais como a órbita da Lua não tem nada a ver com a vontade humana. Julie, você entendeu até aqui? Ficou claro isso? Consegue? Tá. Não, eu acho que, tipo assim, quando meu colega foi tirar a dúvida, eu fui para muito longe tentando entender a dúvida dele e agora eu não, Isso. sabe, eu tô muito confusa agora. Isso, então por isso que eu estou dando um passo atrás. Vamos dar um passo atrás e vamos para uma coisa mais fácil de entender. Você concorda comigo que o colega ali falou, né? O Lucas falou que é minguante, a próxima fase da Lua. Que a fase da Lua não tem a ver com a vontade das pessoas? Sim, Concorda sim, comigo? essa parte eu entendi. Então, a gente pode fazer uma votação, a gente pode falar em democracia, e a gente pode decidir que semana que vem não vai ter lua no céu. Não, agora eu entendi, eu acho. Entendeu? Não. Por quê? Porque esse é um fenômeno natural, objetivo, que independe da nossa vontade humana subjetiva. Ficou bem claro isso? Agora ficou bem claro, né? Agora deu para entender certinho. Tá bom? Tá, ótimo. Então vamos lá. Boa parte da tradição do direito natural, enquanto teoria, trabalha com a ideia de que o direito natural é igual à Lua. É um fenômeno natural. Está conseguindo acompanhar?
O que isso significa? Tá? Por exemplo, quando a gente fala de Aristóteles, Aristóteles diz que o homem é um ser social, gregário. Ele diz assim, da mesma maneira como os cavalos vão viver naturalmente juntos, não vai ser cada um por si. Eles vão viver juntos, agregados. Os seres humanos também vão viver juntos. Por isso eles vão formar cidades, sociedades e tudo mais. Para ele, isso é um conhecimento natural objetivo. E não tem a ver com a vontade humana. Ficou bem mais claro agora, né? Tá. Tudo isso é uma forma de ver o direito natural. E agora eu estou dizendo assim, ó, a teoria do direito natural moderno, de autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, só um minutinho. A teoria do direito natural moderno é uma teoria subjetivista. É uma teoria voluntarista. Não é uma teoria das fases da Lua. Agora vamos aplicar isso que a gente entendeu agora ao direito. Significa dizer que o que é jurídico vai ser não uma criação da Lua, dos astros, da natureza objetiva, vai ser uma criação humana. E vai ser uma criação humana que está fundamentada na vontade das pessoas. Vontade do quê? Né? De proteger os seus interesses, de se defender e tudo mais. Né? A vontade que vai se manifestar por um contrato social. Faz sentido a gente fazer uma votação, uma deliberação para decidir o que vai ser proibido e o que vai ser permitido? Faz. Então eu vou dizer que a lei que a gente vai votar e a gente vai estabelecer entre nós vai ser fundada na vontade das pessoas. Posso dizer isso? Pode. Diferente das fases da Lua, né? Sim. Então, de acordo com essa visão teórica, eu estou fundamentando a norma jurídica na vontade humana. Ficou claro? Sim. Eu estou esperando agora que alguém diga assim, não, mas e se as pessoas decidirem que não é mais proibido matar? Consegue imaginar um tipo de questionamento assim? Tipo a Noite do Terror, em que as pessoas combinam. Uma noite sem crime, né? Só que generalizado. O Lucas colocou assim, se é da vontade do povo, né, o que isso implica? O purge. Então significa que seria legal? Seria de acordo com o direito? Porque afinal de contas está baseado na vontade das pessoas? Mas aí vem Montesquieu com o espírito das leis. O que você quer dizer com isso? Que as leis existem, mas elas não necessariamente, em teoria as leis que existem, se a gente considera que o governo é um governo das pessoas, emergem das pessoas, mas que muitas dessas leis, apesar de emergirem das pessoas, não respeitam os direitos naturais, digamos assim. Professor. Sim, Gabriel. Isso não, assim, tá bom. É da vontade de todos que, sei lá, mata geral. Mas não seria contraditória a vontade geral de Rousseau? Tipo assim, porque Rousseau fala, por exemplo, isso
olhando para Rousseau, eu ainda peguei outra concepção, tem a ver com utilitarismo, mas enfim. Aí eu volto lá. Rousseau fala que a vontade geral é diferente da vontade de todos. Isso não teria a ver com essa situação, não? E em outra situação, tipo nesse conceito utilitarista, que fala, se é para maximizar, se é para conferir esse desejo a todos, isso não feriria direitos individuais ou de uma minoria? Tem essa contradição utilitarista. Eu fiquei nessas duas questões aí. Sim, sim. Quanto mais a gente complexificar a discussão, a gente consegue trazer várias outras questões, né? Mas eu também estou preocupado que a gente consiga estabelecer alguns consensos, não só questões. Então, a questão do voluntarismo já está ficando mais claro, né? Só para eu garantir aí, me digam sim ou não. Sim. A ideia de que você pode ter o direito fundamentado na vontade. Mas qual que é a consequência disso? Se eu digo que o fundamento do direito vai ser a vontade, então isso significa dizer que, olha, o Lucas comentou no chat assim, vai ser legal, mas não parece justo. Então é uma frase estranha, né? Como é que pode ser legal e não ser justo? Então, se eu sou um voluntarista, eu vou dizer que o justo vai decorrer da manifestação da vontade. Tem uma forma de resolver esse problema, quer dizer assim, não é qualquer vontade arbitrária, é a vontade racional. E a gente decidir que vai todo mundo se matar não é uma vontade racional. E esse é o caminho pelo qual os autores como Rousseau e Kant vão enlaçar a teoria. Eles vão dizer assim, é baseado na vontade, mas não é uma vontade aleatória. É uma vontade racional. Então, o purge, né, a noite que todo mundo vai matar todo mundo, não é baseado numa vontade racional. Essa seria a forma justnaturalista moderna de abordar a questão. Tá? Diego, João... Enfim, é um pouco disso ainda, porque já que o Gabriel ele falou mais assim um pouco do utilitarismo, eu acho que talvez aí a gente bebesse um pouco mais da ética de princípios, né? De certa maneira, enfim, é o que, como você falou, né? Eu pelo menos consigo enxergar uma certa conexão nessa vontade racional com essa corrente de ética, porque, enfim, mesmo que a gente consensue aqui que a gente vai, enfim, não vai ser mais crime matar, isso não pode, para o bem da humanidade, ser universalizável. Pelo menos não se a gente pretende seguir com a humanidade em curso, porque se todo mundo se matar, a humanidade acaba. Então, enfim, pelo menos foi um certo caminho que eu tomei para a compreensão, não sei se estaria correto, mas me ajudou um pouquinho a me situar. Legal. Bastante gente agora que vai comentar, né? Poxa, minha mão João, fica levantada. Gabriel, Isabelle. Pode ir, Gabriel, fica à vontade. Minha mão fica levantada involuntariamente. Tá. Ô, Beli, tu não levantou primeiro, não? Agora eu perdi a conta. Não, relaxa, você levantou primeiro, fique à vontade. Tá, peraí. Deixa eu dar uma situada. É porque eu tinha outras dúvidas, só que aí a conversa foi indo. Deixa eu dar uma situada. Deixa eu pegar Kant, professor. Kant, nesse sentido aí de falar que a vontade não é arbitrária. Tem que ser uma vontade racional. E isso tem num livro, até um professor lá de Harvard, peraí, aqui. Ele tem um curso sobre isso, aí ele fala muito de Kant e outros autores, enfim. Aí ele pode dar uma confundida legal a noção de justiça de Kant, nesse sentido que como é que a gente sabe que tipo de vontade racional vamos ter
se é baseado nesse conceito. Tudo bem, ele fala que é racional, mas ainda é um pouco abstrato, porque você não sabe como vai agir realmente na prática, entendeu? Isso, então eu sugiro que vocês, eu vou botar aqui no chat, ó. Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Um curso com Michael Sandel, professor de Harvard. Tem o curso inteiro no YouTube, gratuito, legendado, né? Não tem como ser mais acessível do que isso. Então, busquem, aí tem muito conhecimento gratuito hoje acessível para vocês, tá? Então, esse é um curso que tem o livro, que tem o mesmo nome, e o livro e o curso é a mesma coisa. Mesma coisa. Cada aula é praticamente um capítulo do livro. Então, é muito bom esse livro do ponto de vista da teoria da justiça. E boa parte da teoria da justiça envolve discussão de direito natural, ou do que é justo independentemente da lei, independentemente do direito positivo. Tá? E aí, claro que não é só o direito natural, né? Envolve utilitarismo, né? Princípios éticos universais. Então, esse é um curso que eu acho que é muito útil para vocês, para dar essa bagagem de conhecimento, contexto, autores. A gente aqui, como a gente não está numa disciplina de filosofia do direito, a gente está na disciplina de teoria do direito. E existe uma distinção técnica. Então, a gente não vai aprofundar a discussão de teoria da justiça. Ele não vai analisar de maneira dedicada quais são todos os elementos necessários para a gente discutir o que é justo, o que é injusto, de maneira universal. A gente precisa aqui, nesse momento, entender que existem diferentes ferramentas de análise, diferentes teorias, e o justnaturalismo é uma delas. E depois a gente vai estudar o justpositivismo. Tá? E aí a gente vai deixar... a gente vai abordar a questão da justiça, mas vai também abordar a questão da validade, da legitimidade do direito. Que aí a gente vai precisar de outros aparatos teóricos. Tá? E aí a gente vai conseguir começar a discutir a questão, como o Lucas tinha colocado no chat, assim, ó, vai ser legal, mas não vai ser justo. Então, essa separação entre o que é legal e o que é justo vai ser relevante aí para a gente. A Vitória postou a playlist do curso. Já tinha visto ou encontrou agora, Vitória? Comenta aí com a gente. Tá. Então, vejam, é fácil de localizar esses conteúdos. Tá? E é um ótimo curso. Vamos lá. Digam. Então, para eu falar no áudio, o jusracionalismo, ele, de certa forma, entregaria um terreno fértil para o justpositivismo? Por que você acha isso? Porque... Peraí. Você estava lá atrás, agora deixa eu ver se eu encontro ela de novo. Porque... Tá, pera. Socorro. Eu posso colocar outra pergunta aqui enquanto eu relembro essa outra? Porque uma vez que a gente fala sobre os fundamentos da autoridade do Estado, da autoridade das leis em sociedade, baseadas no contrato, uma vez que a gente estabelece isso como parte do direito natural, o que vem depois do contrato? Né? Primeiro a gente faz o contrato social, aí no dia seguinte vem o quê? Depende bastante, professor. De acordo com a visão robesiana, a partir do momento que o contrato é feito e a sociedade surge, acabou, meu parceiro. Sem direito, sem nada.
O soberano vai ditar absolutamente tudo. Todavia, de acordo com a visão de Locke, a partir do momento que surge o direito natural, a lei vai ser o principal instrumento político que ainda mantém a concepção natural para mediar e equilibrar as ações do soberano. Só me esclarece um ponto. Quando você fala que em Hobbes o soberano vai ditar as coisas, quando ele está ditando as coisas, ele está agindo conforme o direito, os comandos dele são comandos legais, justos, ou não tem nada a ver com o direito? E é a pura violência? Tem tudo a ver com direito, porque a partir do momento que o soberano e a sociedade... Na verdade, a sociedade é criada com o surgimento do soberano. A partir do momento que o soberano surge, o direito é criado. E o direito em si cria a justiça. A justiça e o direito estão intrinsecamente ligadas de acordo com a visão de Hobbes, e, consequentemente, as ações do soberano é o direito, e o direito é o soberano. Então não é um simples governo da violência, né? Porque os comandos do soberano são comandos jurídicos. Professor, eu ia fazer uma pergunta sobre isso, o senhor já ficou... Não sobre isso, mas envolve isso. Eu estava estudando um pouco sobre o direito positivista e o naturalista, o senhor passou no texto da semana 4, salvo engano, em determinado momento, quando o jusnaturalismo, o naturalismo começou a ter seu auge na modernidade, ele foi suplantado pelo direito positivista, principalmente após o Código Civil de Napoleão. Eu interpretei a superação do direito naturalista pelo direito positivista como a exclusão de qualquer direito natural que não esteja dentro da lei, dentro do que é positivado. Todavia, de acordo com a visão de Hobbes, a partir do momento que o soberano surge, e a partir do momento que, entre aspas, o direito surge com a visão do soberano positivado, positivando tudo, acabou os direitos naturais, acabam os direitos externos ao soberano, podem assim também acabar os direitos externos ao âmbito positivista. Não positivista, positivo. Qual a diferença do direito para a visão hobbesiana para o direito positivo, professor? Quase nenhuma. É bem próximo. Tá? Qual que é a diferença fundamental? É o fundamento. Tá? Para Hobbes, o direito positivo ele tem fundamentos no direito natural. Por isso ele é um autor justnaturalista. E esses fundamentos, eles são identificados pela ideia do contrato, ou do pacto, de passagem do estado de natureza para uma sociedade civil. E essa operação é uma operação lógica. Mas ele vai dizer que isso é uma moldura do direito natural. O positivismo, ele não diz que o fundamento do direito positivo é o direito natural. Ele rejeita essa conexão. Aí um autor como Kelsen, para a gente pegar uma boa referência do positivismo jurídico, ele vai dizer que o fundamento do ordenamento jurídico, ele vai criar um termo, né, que é a norma jurídica fundamental, que é algo que a gente vai estudar com mais detalhes depois. Mas ele vai dizer que isso não é um retorno ao direito natural. Ele vai dizer que é uma operação lógica do sistema positivo. Tá? Então, a diferença é dos fundamentos. Tá? Do ponto de vista do funcionamento do sistema é muito parecido. E para Hobbes, os comandos do soberano são normas. E aí as normas são comandos. Tá? Para o positivismo jurídico, as normas jurídicas, elas trazem consigo também o elemento coercitivo, da coação, os comandos. Mas a teoria positiva
também dá maior atenção aos detalhes da norma jurídica. Para Hobbes é tudo a mesma coisa, tudo é comando. Né? A gente pode, inclusive, chamar a teoria da norma como um comando, né? Político. O positivismo já é mais complexo, mas aí a gente vê isso com mais detalhes até o final do semestre. Tá? Isabelle. Aí, prof, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam sobre essa racionalidade, né, que justifica toda vamos dizer, construção do direito em base do direito, construção do direito das leis com base nos direitos naturais. Né, o que justifica essa racionalidade que nos divide da noite que todo mundo se mata. Mas daí, essa questão de que para fazer lei, para participar do sistema, é preciso uma racionalidade que se exclui a mulher por muito tempo desse processo, porque ela é vista como irracional, como menos racional, com toda aquela coisa de histeria. Porque eu lembro que as propagandas, inclusive no Brasil, contra o voto feminino, diziam que, tipo, a partir do momento que as mulheres votassem, caos. Eu acho que você está... Eu tenho a impressão que você está desenvolvendo uma linha de raciocínio que é interessante, aí, uma problematização interessante. Como é que você vê essa questão dentro da teoria do direito? Eu vejo com aquela coisa de que, sabe, o homem é o cérebro da mulher, é o comandante da família. Então, como a mulher e as crianças não têm racionalidade o suficiente para fazerem parte, eles não são o suficiente para terem o direito de fazerem os direitos se transformarem em leis. Então, que isso tudo deveria ficar a cargo do homem, da figura masculina, porque ela saberia melhor deliberar esse aspecto. O homem seria, nesse caso, enfim, um pouco para a Isabelle, um pouco para o professor, o ser racional por excelência, de certa maneira. Isso, aquela visão aristotélica de que o homem é a epítome do logos. É bem interessante o fato de você ter usado o exemplo aristotélico. Né? E lembra que a gente começou a aula falando sobre um professor de matemática? Sim. E a gente falou sobre medo e sobre cálculos, né? Aí você vê a radicalidade de uma teoria como o de Hobbes, num contexto em que 100% a sociedade, muito mais, hoje já é, né? Mas assim, naquela época ainda era pior, essa questão da estrutura patriarcal, da diferença entre homens e mulheres, da diferença entre senhores e escravos, entre nobres e camponeses, os reis que diziam ser os descendentes dos primogênitos desde Adão e Eva. E Hobbes está argumentando que o ser humano vai ser analisado ali matematicamente por esses elementos que não são elementos concretos e que rompe com a tradição aristotélica. Ao romper com a tradição aristotélica, e tem uma outra coisa que é relevante assim, do contexto, o monarca anterior, porque o Hobbes ele trabalha para a monarquia inglesa também, né? Mas há pouco tempo atrás, né, na sua época, a Inglaterra tinha tido a sua era de ouro, né, com a rainha Elizabeth I. E Hobbes, inclusive, menciona que a mulher pode ser 100%
soberano igualzinho ao homem. Não tem nenhuma diferença. E ao fazer isso, ele está contrariando essa tradição, né? De distinções naturais entre as pessoas. Ele está rejeitando aquela natureza aristotélica, ele está criando uma natureza abstrata. Então, eu estou levando aqui a teoria dele, a sério. Porque a gente está na disciplina teoria do direito. Do ponto de vista histórico, tá, a gente tem que contextualizar que essas teorias, elas não estão desconectadas da história e do uso retórico dessas teorias. O que isso quer dizer? Que uma boa parte dessas teorias do direito natural, por exemplo, que foram desenvolvidas na Europa, foram desenvolvidas nesse contexto de desigualdade, também foram utilizadas num contexto de colonialismo, de imperialismo, de dominação de um povo pelo outro. Mas essa dominação de um povo pelo outro também está inserida num contexto de interno, de dominação de uma classe sobre outra classe, tá? De um gênero sobre outro gênero. Então, essas relações de desigualdade na sociedade, elas estão super conectadas com o uso que se faz das teorias. Então, para isso que a gente tem que ter a perspectiva histórica. Então, eu posso dizer assim, o que significa o fato de que as pessoas que eram conquistadores, colonizadores, que escravizavam os outros, o que significa que eles acreditavam que eles tinham uma superioridade e que eles é que eram racionais, que eles é que eram aqueles que entendiam de todas as coisas e os outros eram inferiores. Tudo isso faz parte da contextualização da obra. Por outro lado, quando a gente está fazendo aqui uma discussão mais especificamente voltada para a teoria do direito, a gente pode pensar argumentos presentes numa obra como a de Hobbes, né, para discutir a formação da teoria ou do pensamento jurídico moderno, das nossas próprias questões. Então, existem vários caminhos de abordar o mesmo tipo de problemática. Não sei se o que eu estou falando está adicionando mais Tá, sim, a instrumentalização discussão. da teoria, né, tem que ser levada em conta não só a teoria em si, mas tipo, o que a gente escolhe falar sobre ela, né? Porque é uma teoria muito grande, mas quando a gente fala, a gente quase nunca fala sobre ela em sua totalidade, né? E a escolha do que a gente usa, esse todo que é diferente da soma das partes, quando a gente usa a parte e coloca ela no foco, a gente traz o que a gente quer dizer, né? Não necessariamente o que o autor quer dizer. Ele é só a força do nosso argumento, mas o argumento é nosso. Sim, sim. Então, isso é muito comum, tá? Por exemplo, eu sou absolutista, então eu vou lá pegar Hobbes e defender o absolutismo com Hobbes, mas eu não estou interessado no que Hobbes realmente quer dizer. Eu estou interessado no que ele serve para o meu argumento. Isso faz parte do discurso, né? Da minha atuação discursiva. E é claro que, do ponto de vista do conhecimento, do ensino, né, da nossa relação aqui de sala de aula, existem pressupostos éticos do discurso. Quer dizer assim, eu tenho que estar comprometido em analisar a sério essas teorias, mas também levar em consideração o contexto dessas teorias, levar em consideração uma crítica aos conteúdos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente deve fazer a crítica, mas a gente também deve ler, né?
Então, é um caminho que exige muita reflexão. Quem mais? Francisco, Lucas? Professor, o senhor falou que a gente tem uma maneira de pensar, não analisar a obra, mas a partir da obra ver o que ela pode me servir para que eu possa fundamentar o meu discurso. Eu entendo que isso é um pouco assim, do nosso pensamento meio ocidental. Procurar justificar as coisas e não saber a essência mesmo. Eu falo assim, no meu lugar de aluno que fui de, de escola pública. Né? Isso fala que a gente tem que aprender a ter uma relação crítica, contextualizar, mas tudo isso foge ao alcance de quem está lá no ensino público e não tem uma visão. Tanto é que às vezes ele chega na academia e está dentro do universo de pessoas que tiveram vários e vários níveis de acesso ao conhecimento. Isso até atrapalha o desenvolvimento do próprio aluno que não teve acesso lá atrás, a questão de base de estrutura, a questão estrutural mesmo, a um ensino de qualidade. E nisso vai criando um ciclo vicioso, está sempre assim. Você não para analisar a essência, o porquê da obra, mas pega aquele viés assim, de entender, eu vou me apropriar disso aqui, para me fundamentar nisso aqui, para me justificar, para ser inserido no contexto social, para maquiar uma coisa que eu não sou. Aí eu puxo uma citação lá que eu peguei de algum momento no livro e jogo aquilo no meio do discurso que me faz parecer que eu sou uma pessoa que tem um conhecimento. Mas é apenas um recurso artificial que eu uso para me sentir aceito no grupo. Para dizer, eu faço parte disso aqui, eu sou tão bom quanto vocês. E nisso vai. Você está tocando num fenômeno muito importante, muito real. Na história do direito, a gente usa o termo bacharelismo. Já ouviu falar disso? Bacharelismo? Sim. Então, fulano é bacharel, então ele vai lá, ele tem aquela retórica, ele fala latim, né? Ninguém entende nada, mas é bonito. Né? E isso faz parte de uma performance social que é dotada de uma certa legitimidade. Sim. Por quê? Porque quem não entende aquilo ali, bom, esse pessoal aí é estudado, esse pessoal aí sabe o que está falando. E esse discurso ele é muito importante para legitimar essa distinção. Né? É fazer uma pessoa que passa pelo circuito da educação do bacharel pertencer agora a uma classe social distinta, ter uma posição econômica da sociedade mais privilegiada, né? A já não ser tratado pelo guarda da esquina da mesma maneira. Historicamente, isso vem da construção da nossa sociedade lá do século XIX, né? Que tinha escravidão, tinha dominação muito mais, uma desigualdade muito mais forte, e o bacharelismo era uma estratégia social também das elites. Né? Quer dizer, os filhos das pessoas que tinham dinheiro e tudo mais, muitas vezes iam para essas profissões. Ou de pessoas, às vezes, que não tinham tanto dinheiro, mas que queriam entrar para a sociedade com mais oportunidades econômicas, adentravam através desse discurso, dessa formação. Né? Então, a nossa tradição jurídica tem muito disso que você está falando. Me fez lembrar agora um episódio que aconteceu com aquele operador do direito, me fugiu agora que ele atacou o guarda de trânsito. Você está falando com quem? Você está falando com quem? E como a gente vê popularmente aí, as carteiradas, né? Que é uma forma de usar, né, a formação jurídica ou né, como uma forma de distinção social. Entendi. Por quê? Porque você ter uma distinção social é muito mais importante do que todos tenham uma condição melhor. Né? Isso está muito enraizado na nossa realidade histórica, né, como você falou. E outra coisa que você falou que é muito importante tem a ver com a nossa sala de aula. O fato de que a gente não tem um
plano elementar em que todo mundo está saindo do mesmo ponto de partida. Então, por isso que a gente precisa muito da colaboração aqui, da conversa, do diálogo. Porque, quando eu estava falando no começo da aula, estava falando sobre geometria, né? Então, eu estava dando um passo atrás para conectar com uma coisa que é, digamos assim, mais ou menos do ensino médio, né? Que a gente estava falando, hobbies, tem tal ideia, isso se conecta com tal conhecimento. Entendi. Mas, de vez em quando, eu vou estar falando sobre algum detalhe histórico, né? Ou algum conhecimento que não é tão comum assim, que não se conecta muito bem com a bagagem que vocês têm. E às vezes é até problema meu, assim, porque eu estou muito inserido em certas leituras, e aí para mim conexão é imediata, mas para os alunos nem sempre. Então também a gente precisa estar aberto ao diálogo para que a gente consiga encontrar uma sintonia aqui. Entendido. Obrigado. Por outro lado também, a gente precisa reconhecer que existem déficits na nossa formação e buscar meios de melhorá-la, tá? Então hoje, por exemplo, a gente citou aqui um curso inteiro gratuito que está no YouTube, legendado, sobre uma matéria que é como se fosse uma disciplina. Tá? Tá ali acessível para todo mundo. Professor, Dá para estudar. Tá? Então, a gente tem também meios de superar essas desigualdades. Tá? Entendi. Diga. Entendi. é uma dúvida referente à atividade avaliativa, é uma dúvida bem rápida. Em relação às questões que a gente tem para responder, o senhor prefere que sejamos mais, tipo, concisos? Ou o senhor quer que a gente responda, tipo, 2, 3 parágrafos, algo assim? Porque eu estou respondendo, só que eu estou com medo de, tipo, estar sendo muito objetiva, muito concisa, e tá querendo, tipo assim, um desenvolvimento grande, sabe? Isso. Vejam como o medo é um elemento fundamental da nossa conexão aqui, né? Como já diria Hobbes. Tá? E o medo é em conjunto com um cálculo racional, né? Será que deve ser um parágrafo, 2 ou 3? E aí está num contexto de incertezas. E aí o que alivia a incerteza? Quando a autoridade, né, a figura de autoridade, o soberano, diz, né, eu quero de 5 a 10 linhas. Pronto, aí agora a gente tem certeza das coisas. E aí alivia o medo e a gente sabe o que esperar. Eu estou fazendo uma analogia aqui, né, com o conteúdo e tal, brincando um pouquinho. Porque é legítimo, tá? Esse tipo de preocupação. É legítimo. O que eu vou dizer? Todas as perguntas ali, a maioria das perguntas pode ser respondida em um parágrafo. Tá? Fazendo sentenças assim coordenadas e tal, parágrafo. Mas geralmente você precisa de um pouco mais, tá? De robustez na escrita. Mas eu não vou ser muito assim duro na correção, tá? A avaliação não é um método de punição, de tortura. É um método para que você faça o seu próprio estudo, a sua própria redação, treine a redação. Então, sinta-se segura, tá? Tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. Obrigada, eu estava insegura mesmo. Isso, isso. Mas é isso, gente. É super normal, tá? Tudo, até o sistema online, né? Tudo contribui para a gente se sentir mais inseguro. Mas fique tranquila, que dedicando um tempo a essa atividade, você vai conseguir realizá-la bem. Tá bom, gente? Então, até semana que vem. E eu tenho um recado importante que é amanhã, dia 22, na quarta-feira, às 5 da tarde, tá? A gente vai ter um evento, um segundo curso de extensão, tá?
que vai envolver um pouco mais de teoria do direito, que é a recepção de Carl Schmitt no Brasil. Carl Schmitt é um jurista bastante relevante do século XX, que estava envolvido com a ascensão do nazismo na Alemanha, tem uma contribuição para a teoria do direito, e ele é bastante recepcionado aqui no Brasil, dentro da teoria do direito brasileira. Tá? Então, vai ser um curso que eu acho que vai ser relevante para vocês. Tá? Então, eu vou deixar o link para vocês participarem da reunião pelo Meet, depois vou fazer certificados também. Tá bom? Só Diga. tinha um outro curso também, aquele de História Conceitual. Isso. Ele já foi na semana anterior, tá? E a gravação está no YouTube. Tá? Então, eu peço para que vocês entrem no canal e olhem os vídeos, porque tem os vídeos das outras aulas de teoria do direito, da outra turma, de história do direito, tá? Que tem bastante coisa em comum nessa parte do direito moderno, do direito natural. Tá? Então, vocês podem reforçar, né? Igual o Francisco estava falando, sobre um certo déficit de alguns conteúdos de história, de contexto. A gente tem as nossas aulas ali todas disponibilizadas. Tá? Tá, você está perguntando se vai ter uma outra aula desse mesmo curso. Tá? Não exatamente, vão ter outras aulas nesse sentido, como eu estou falando de amanhã, tá? Mas o tema não vai ser o mesmo, vão ser novos temas. Mas a metodologia dessas pessoas que eu estou convidando para falar vai ser nesse viés da história conceitual, que é a metodologia que está por detrás dessa sugestão do verbete. Tá legal? Seria tipo um macro curso, e aí esses seriam os temas, tipo isso? Isso mesmo. Isso aí. Muito bem, então, gente. Um abraço a todos, bons estudos. Tá? Valeu, professor. Fiquem tranquilas e tranquilos em relação à avaliação, em relação a atividades, em relação às nossas leituras. Tá? É normal, nesse momento, vocês não entenderem tudo. Tá? A gente não está aqui porque a gente já sabe de tudo, né? A gente vai ter uma trajetória de aprendizado. E eu vou, às vezes eu puxo para o lado mais complicado, tá? Para incentivar o desafio, tá? Mas não fiquem apavorados se a gente estiver discutindo uma coisa que está muito fora do que vocês já conheciam antes. Tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.